Fala pessoal, Guilherme Lopes, investidor falando aqui. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os resultados do terceiro trimestre de 2021 da Fleury. Se você quer saber como foram os resultados da Fleury, saber o que melhorou, o que piorou, o que mudou na empresa, ou se ela está barata, se ainda vale a pena investir na Fleury, esse vídeo ele é para você. Assista o vídeo até o final que você vai entender tudo sobre os resultados do terceiro trimestre de 2021 da Fleury. Antes de começar a falar sobre o resultado, eu queria fazer uma observação para você. Se você ainda não conhece a empresa, você não sabe o que ela faz, qual o modelo de negócios, não conhece sua história, eu aconselho que você veja o vídeo que eu fiz com a avaliação completa, contando tudo sobre a Fleury, desde a história até o seu modelo de negócios e os resultados passados. Inclusive, eu falo também das perspectivas futuras. Então, se você não conhece nada sobre a Fleury, eu aconselho que você assista esse primeiro vídeo, onde eu explico tudo sobre a Fleury e depois você vem para esse para entender quais os resultados do terceiro trimestre. Então, se você quer assistir esse vídeo, onde eu falo tudo sobre a Fleury, você vai clicar nesse link aqui agora, olha aí. Clica nesse link aqui, vê tudo sobre a Fleury, depois você volta para os resultados do terceiro trimestre aqui. Se você já acompanha a Fleury, então não precisa. Assista esse vídeo aqui agora, até o final, que você vai entender tudo sobre os resultados dela, entender a minha opinião, o que é que eu acho, se está valendo a pena, se não vale a pena, se foram bons os resultados, se não foram bons. Você vai entender tudo isso agora. Então, vamos lá para os resultados do terceiro trimestre de 2021 da Fleury. Vamos entender primeiro os números, tá? Então, primeira coisa, a gente vai entender como foi a receita bruta, o dinheiro que entrou na Fleury nesse período aí, nesse terceiro trimestre. A receita bruta da Fleury foi de 1,1 bilhão de reais. Esse valor representa um aumento de 17,3% com relação ao terceiro trimestre de 2020. E se a gente comparar o segundo trimestre de 2021 com esse agora, o terceiro trimestre, o aumento foi de 10,2%. Então ela cresceu receita tanto um trimestre comparado com o ano anterior, quanto o trimestre comparado ao trimestre anterior. Então isso foi um ponto positivo. O que a gente pode chamar a atenção com relação a essa receita bruta? Foram os impactos da Covid na receita bruta da Fleury. O primeiro impacto foi porque, com a diminuição do número de casos, com o avanço da vacinação, teve um crescimento no volume de exames eletivos, que contribuiu para o crescimento dessa receita, quando a gente compara com o ano anterior. As pessoas resolveram fazer os exames que ficaram pendentes, os exames eletivos. Mas também teve o crescimento dos exames eletivos, mas também teve uma diminuição significativa dos exames de Covid. Só para você ter uma noção como foi significativa essa diminuição, nesse terceiro trimestre de 2021 agora, esses exames eles representaram 6% da receita bruta da Fleury. No segundo trimestre de 2021, representava 8,3% e no primeiro trimestre representava 9,7%. Então foi diminuindo a representatividade desses exames de Covid na Fleury. Esse terceiro trimestre de 2021 foi o menor índice desde que começaram a oferecer esses serviços aí de exames para Covid, tá? Então esse é o primeiro ponto, esse é o primeiro número, receita bruta da Fleury. Agora a gente vai destrinchar essa receita bruta de acordo com cada parte ali da Fleury. A gente vai começar agora com as unidades de atendimento. A receita bruta nas unidades de atendimento foi de 837,9 milhões nesse terceiro trimestre de 2021. Quando a gente compara com o mesmo trimestre do ano anterior, teve um aumento de 8,2%. E se comparar ao trimestre anterior, um aumento de 5,6%. Então, basicamente, esse aumento da receita foi por conta do aumento no volume de exames eletivos no período. Além disso, também a Fleury está focada, ela deixa claro nesses resultados que ela está focada na expansão do atendimento móvel dela, em todas as suas marcas, e adição de novas rotas logísticas. E além do crescimento da receita, no dinheiro que entrou na Fleury, teve um aumento também no número de atendimentos. Olha só aí, nesse terceiro trimestre de 2021 foi 1,7 milhão de atendimentos,
seja, uma alta de 12,4% com relação ao terceiro trimestre de 2020, e esse aumento reflete o forte volume de exames eletivos ali, e a gente soma, lógico, com os testes de Covid também, só que esses em menor escala, já que estão diminuindo o número de exames de Covid que estão sendo feitos. E além do aumento do número de atendimentos, a gente teve também um aumento no volume de exames. Foram um total de 15,8 milhões de exames, foi um aumento de 9% com relação ao terceiro trimestre de 2020. E nesses exames a gente pode ver um aumento dos outros exames e uma diminuição dos exames RT-PCR e sorologia para COVID. E tem outro dado aqui, que é com relação ao exame por atendimento. Cada paciente vai lá e ele sai com o número de exames que eles têm que fazer. E o exame por atendimento teve uma queda, ou seja, as pessoas estão indo, mas estão fazendo menos exames do que faziam antes. A queda foi de 3% com relação ao terceiro trimestre de 2020. Tiveram mais pacientes, mas eles fizeram menos exames, tá? Uma queda de 3%. Então, tudo isso que eu falei para você da receita foi com relação às unidades de atendimento. Essa é a primeira parte ali dos resultados da Fleury. Agora a gente vai passar para a segunda parte, que é o B2B, que são hospitais e laboratórios de referência. A receita bruta, nessa parte aí de hospitais e laboratórios de referência, teve um aumento de 17,2% com relação ao terceiro trimestre de 2020. O volume de exames também teve um aumento de 10,1% com relação ao mesmo período do ano anterior. E a receita bruta por exame também teve um aumento de 6,4%. Então a gente teve aumento aí tanto na receita quanto no volume de exame, quanto a receita por exame. E tem uma coisa aí que vale a pena chamar a atenção, um ponto muito importante. A empresa ela deixa claro que o aumento no volume de procedimentos eletivos nos hospitais levou a um crescimento no volume dos exames. Eu considero isso como uma demanda reprimida. As pessoas evitavam ir fazer seus exames eletivos naquele período de maior incerteza por conta do Covid, e aí depois, quando as coisas começaram a melhorar, essa demanda reprimida foi e aumentou bastante esse volume de exames nos hospitais. E aí o outro ponto interessante é que quando a gente separa a receita de hospitais e a receita de laboratórios, a parte de hospitais, a operação em hospitais teve um aumento de 22,1% na receita. Já a parte de laboratórios de referência teve uma redução na receita de menos 16,8%. Então, enquanto os hospitais tiveram uma alta, os laboratórios de referência tiveram uma queda na receita. Mas somando as partes, a receita bruta total aí no B2B, que é hospitais e laboratórios, teve um aumento de 17,2% com relação ao terceiro trimestre de 2020. Então, beleza, você viu que na Fleury tem a parte de unidade de atendimento, tem a parte de B2B, que é hospitais e laboratórios de referência, e agora a gente vai ver a parte de ecossistema de saúde, que é a parte do Saúde ID e a parte de novos negócios, que a Fleury chama de novos elos de crescimento. Essa terceira parte, esse setor do ecossistema de saúde, é onde a Fleury também aposta que vai vir, a maior parte do seu crescimento vai vir desse segmento aí. Então essa parte aí do Saúde ID e dos novos negócios teve um aumento, teve um crescimento de receita de 541,5% com relação ao terceiro trimestre de 2020. E se a gente pegar e comparar com o segundo trimestre de 2021, esse aumento foi de 110,9%. A receita desse segmento, desse ecossistema de saúde dos novos negócios, representa 7,8% da receita bruta da Fleury. Então é uma parte que é relativamente importante ali dentro da receita da Fleury. Então a gente vai falar aqui agora, separar esses dois. Primeiro, com relação ao Saúde ID, que é a plataforma de saúde lá da Fleury. Ela teve, já no período desde o lançamento, mais de 720 mil consultas em telemedicina. E no terceiro trimestre de 2021 agora, foram 178.500 consultas médicas realizadas. Teve um aumento do número de consultas de 253,3% com relação ao terceiro trimestre de 2020. Só que se a gente comparar com o segundo trimestre de 2021, o trimestre passado, teve uma queda. Então, no segundo trimestre de 2021, foram 228 mil consultas. E nesse agora, 178.500 consultas. Então, teve uma queda do segundo para o terceiro trimestre.
E aí a gente vai ver agora a segunda parte dos elos de crescimento, que a Fleury chama, dos novos negócios que a Fleury está adicionando no seu portfólio. Então, esses novos negócios, a gente pode citar algumas aquisições e alguns serviços que a Fleury vem fazendo, que é o Day Clinic em ortopedia, serviços de infusão de medicamentos, Centro de Medicina Reprodutiva da Fleury e aquisições realizadas ao longo de 2021, foram a Clínica de Olhos Moacir Cunha, Centro de Infusões Pacaembu e a Clínica Vita. Então, todos esses novos negócios aí fazem parte do elo de crescimento da Fleury, Saúde ID e os novos negócios que estão sendo adicionados. E aí a gente vai para outra parte da Fleury, que é a medicina personalizada e de precisão genômica. Teve um crescimento de receita de 43,5%, essa parte, com relação ao terceiro trimestre de 2020. É um crescimento bem interessante. Só que a receita é bem baixa ainda, né? Relativamente baixa. A receita foi de 24,6 milhões de reais e foi a receita recorde nesse trimestre, porém, ainda é uma receita que representa muito pouco na receita total da Fleury. Então a gente viu aí, a gente destrinchou toda a receita bruta dela. Uma parte que vem das unidades de atendimento, outra parte que vem de hospitais e laboratórios, outra parte do ecossistema de saúde, novos negócios, e a outra parte da medicina personalizada genômica. Aí você viu que a receita, de um modo geral, de uma forma geral, ela teve um crescimento. Agora a gente vai entender os custos da Fleury, né? Ela teve aumento de receita, mas será que os custos aumentaram na mesma proporção? É isso que a gente vai entender aqui agora. Bom, olha só aí. Os custos apresentaram um crescimento de 28,7% quando a gente compara com o terceiro trimestre de 2020. Esse custo foi de 722,3 milhões de reais. Esse custo representa 70,2% da receita líquida da Fleury. E aí, quando a gente separa esses custos, a gente vai segmenta eles, a gente vai ver quais são esses custos. O primeiro custo ali é o de pessoal e serviços médicos. Teve um aumento de 34%. E a empresa ela justifica esse aumento no custo por conta do aumento do número de contratações para o atendimento da maior demanda nas unidades de atendimento e expansão das rotas de atendimento móvel. Lembra que eu falei que ela está focada na expansão de atendimento móvel, criando novas rotas de logística? Pois é. Então ela teve que contratar mais e por isso ela gastou mais. Então a outra parte do custo dela vem de serviços com ocupação e utilidades. Teve um aumento de 29,4%. A empresa justifica esse aumento dizendo que teve maiores custos de atendimento nas unidades em função do aumento do volume registrado no período. A terceira parte desses custos vem de material direto e intermediação de exames. O aumento nesses custos foi de 23,2%. Esse aumento foi por conta, basicamente, do aumento relacionado aos produtos farmacológicos e dos EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, que são máscara, touca, jaleco, óculos de proteção, toda essa parte de equipamento de proteção individual aí. Depois, a outra parte do custo foi de depreciação e amortização, teve aumento de 17,8%, principalmente de equipamentos médicos e benfeitorias dos imóveis, e a outra parte foi de gastos gerais, teve aumento de 47,4%, mas é uma parte muito pequena ali dos gastos, que foi só de R$ 1,5 milhão de reais. Isso representa bem pouco, é 0,1% da receita líquida. Aí depois desses custos, a gente passa para as despesas operacionais. Ela teve um crescimento das despesas de 58% também, com relação ao terceiro trimestre de 2020. Foi de 121,4 milhões de reais nessas despesas operacionais. Tem uma parte dessas despesas que a empresa justifica como sendo não recorrente, que foi por conta de uma contratação de consultoria por conta daquele incidente cibernético, onde teve uma invasão lá dos dados da Fleury e ela contratou essa consultoria e por isso teve uma parte dessa despesa não recorrente. Bom, então a gente já entendeu a receita bruta, depois a gente passou para os custos, despesas operacionais e agora a gente vai entender como é que foi o lucro, o que é que sobrou
para a Fleury, depois de todos esses custos e essas despesas que você já viu que teve um aumento relativamente grande. Então vamos lá. O lucro líquido da Fleury desse terceiro trimestre de 2021 foi de 95 milhões de reais. Quando a gente compara ao terceiro trimestre de 2020, teve uma queda de 28,1%. Lá no terceiro trimestre, o lucro foi de 132,1 milhões de reais, no terceiro trimestre de 2020, e nesse foi de 95 milhões de reais. Mas aí a empresa pega e ajusta esse lucro líquido por aquele não recorrente lá, que você viu que foram aquelas despesas com contratação da consultoria. Quando ela ajusta isso e tira aquela despesa que é não recorrente, o lucro ficaria 103,5 milhões de reais. Mas ainda assim foi bem inferior ao terceiro trimestre de 2020. Então, apesar da Fleury ter tido uma receita maior, ela teve um lucro menor por conta do aumento dos custos e das despesas. E o endividamento da Fleury também apresentou um crescimento de 21,6% quando a gente compara ao terceiro trimestre de 2020. Isso foi por conta da emissão de debêntures que ela fez lá. Então ela captou dinheiro através de debênture e aumentou o seu endividamento. E aí tem dois pontos interessantes que ela divulga no seu resultado que vale a pena chamar a atenção. O primeiro ponto foi a parceria que ela fez com o chamado Amigo App. Esse Amigo App ele já tem mais de 20 mil médicos cadastrados e eles poderão ter acesso ao consultório ID na plataforma do Saúde ID da Fleury. E esses médicos que estão lá cadastrados na plataforma do Amigo App, eles vão ter acesso a toda a base da solução do Saúde ID. Então eles vão poder fazer consulta por telemedicina, vão ter prontuário eletrônico e acompanhamento de exames através dessa plataforma. E essa parceria entre o Amigo App e o Saúde ID pode alavancar essas duas plataformas, né? Já que tem muito médico ali e vai gerar cada vez mais valor para os médicos e para os pacientes. Então foi uma parceria bem interessante e pode gerar valor aí no Saúde ID da Fleury. Mas é lógico que a gente tem que lembrar que é algo muito incipiente ainda. A gente não teve grandes resultados e é algo que é promissor, mas que ainda não teve um resultado tão expressivo assim. É algo que você tem que ficar de olho nessa plataforma do Saúde ID. E outro ponto interessante desse resultado, que a Fleury ela não cansa de falar que ela tem sempre o foco em inovação e em inteligência artificial. Agora ela fez uma parceria com a IBM em setembro de 2021 agora. E ela pretende, com essa parceria com a IBM, trazer novas experiências para o seu cliente usando tecnologias de inteligência artificial e automação. Dentre essas experiências está a criação de um agente de atendimento virtual, busca por agilidade no atendimento e opções de autosserviço. O próprio cliente, o paciente vai lá e resolve sua própria vida ali com esse autosserviço. Então esses dois pontos são interessantes para a gente ver que a Fleury sempre se movimenta para o sentido de inovação, de tecnologia, inteligência artificial, aplicativos. Então ela busca sempre inovar nessa questão aí. São dois pontos interessantes, positivos, porém ainda em fase muito inicial, né? Muito incipiente ainda. Beleza, mas e agora? Você já entendeu que a receita teve um aumento, o custo também aumentou, despesa aumentou e com isso ela teve uma redução no lucro. Será que vale a pena ou não vale a pena investir na Fleury nos preços atuais? Será que ela está cara? Será que ela está barata? Será que o lucro diminuiu, mas tem uma boa perspectiva? A gente vai entender tudo isso agora. Olha só, então a gente já viu tudo e agora eu vou dar a minha opinião pessoal. Então, de uma forma geral, a receita cresceu pouco, os custos aumentaram demais e, unindo esses dois fatores, a gente percebe que ela não está conseguindo crescer de forma relevante, gerando sinergias, reduzindo o custo e aumentando de forma mais expressiva essa receita. Ela não está conseguindo fazer isso. Então, de uma forma geral, não foi um resultado que eu gostei de ver. Eu esperava algo mais, eu esperava um resultado um pouco melhor. Ela cresce, mas os custos aumentam na mesma proporção ou até mais. E aí não consegue trazer resultados significativos.
Mas aí você fala, ah, Guilherme, beleza, mas pô, se você comparar o terceiro trimestre de 2021 com o terceiro trimestre de 2020, tem muita coisa aí não recorrente por causa desse tumulto que a gente passou aí, por conta dos exames de Covid e tal. E realmente, tem muita coisa aí que precisa se normalizar ainda. Mas aí você vai lá e busca o terceiro trimestre de 2019, onde estava uma situação completamente normal. E a gente compara com o terceiro trimestre de 2021. Terceiro trimestre de 2019, ela teve um lucro de 91 milhões. Em 2021, terceiro trimestre, ela teve um lucro de 95 milhões de reais. Se ajustar pelo não recorrente, dá 103,5 milhões. Mas ainda assim, 2 anos depois, a Fleury ela não está mostrando um crescimento relevante. Inclusive, esse crescimento de lucro nesses 2 anos pode estar, inclusive, perdendo para a inflação, já que a inflação, se você olhar nos últimos meses, está acima, nos últimos 12 meses, está acima de 10%. Então a Fleury ela não teve um crescimento relevante, perdendo, inclusive perdendo para a inflação. Então ela precisa melhorar essa eficiência operacional, reduzir despesa, reduzir custo e, consequentemente, também aumentar a receita. Ela precisa movimentar alguma coisa. É lógico que ela está apostando ali na parte de mais tecnologia com Saúde ID, com a plataforma, e eu gosto bastante dessa ideia, eu gosto da parte de inovação da Fleury, mas é algo que é uma opcionalidade, é algo que a gente não pode contar, botar isso no preço da Fleury ali. É lógico que se der certo, se estourar, a Fleury sobe bastante, mas a gente não pode também pensar só nessa opcionalidade para investir na Fleury. E aí você fala, ah, beleza, Guilherme, mas poxa, ela não conseguiu crescer tanto, mas o PL não justifica esse baixo crescimento? Será que o PL, o preço dela não está tão atrativo assim, que está no preço toda essa falta de crescimento? Então vamos lá. O PL atual da Fleury ele está bem abaixo da média histórica. Então fala, poxa, está bem barata, né? Mas a empresa ela não consegue crescer de forma tão relevante, ela não está mostrando esse crescimento. Existem opcionalidades, é óbvio, como o Saúde ID, se der certo, então ela tem um crescimento exponencial, mas o PL atual, que está bem mais baixo do que o PL histórico, ele também está contaminado com todo esse momento atípico, já que ela teve um grande boom ali de exames de Covid, e isso inflou a receita em alguns momentos específicos. Então talvez a gente tenha que ajustar um pouco esse PL, ele ainda assim está bem abaixo da média histórica, mas não tanto quanto aparenta. Então a Fleury é uma empresa excelente, está abaixo da média histórica, ela está barata, mas ela não está conseguindo entregar crescimento. Então essa é a minha opinião, não é nenhuma recomendação a respeito dela. Beleza? Eu queria te pedir para você compartilhar esse vídeo com quem investe na Fleury, com seus amigos investidores, em grupos de WhatsApp. Então compartilha esse vídeo e leve essa informação para outras pessoas, tá? Isso vai me ajudar demais e você vai ajudar o seu amigo a investir melhor também, tá bom? Então compartilhe isso com seus amigos. E se você gostou desse vídeo, dá um joinha aqui no meu canal aqui abaixo, dá um joinha e se inscreva no meu canal, isso é muito importante para mim. Isso vai fazer com que o YouTube entenda que o meu vídeo é relevante e ele entregue para outras pessoas. Então quanto mais pessoas darem um joinha e se inscreverem no canal, meu canal vai crescer ainda mais, tá bom? Então espero que você faça isso aí, um joinha e se inscreva no meu canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço e até o próximo.